No grande balé cósmico, nosso planeta gira em seu eixo, apresentando uma face à nossa estrela, o Sol, e depois a outra. Essa rotação simples e confiável nos dá o dia e a noite. Na maior parte da história humana, isso era o suficiente. O Sol nascia, você trabalhava, ele se punha, você descansava. Mas então, uma mudança profunda ocorreu. Nós, humanos, movidos por uma curiosidade insaciável, queríamos saber mais. Queríamos fatiar o dia em pedaços gerenciáveis. Queríamos organizar, agendar, prever. Então, como esse dispositivo maravilhosamente simples realmente faz sua mágica? Tudo se resume a dois componentes essenciais. Primeiro, você tem o Gnomon. Esse é o nome chique para a parte que projeta a sombra. Bastão, aleta, ponteiro vertical, ponteiro inclinado. O Gnomon é a estrela do show, protagonista silencioso no nosso drama diário de marcar o tempo. A segunda parte é a face do mostrador, superfície plana, ou às vezes curva, marcada com linhas que representam as horas do dia. O Gnomon fica orgulhosamente no centro, ou na borda dessa face, pronto para realizar sua dança diária com os raios do Sol. Performance ditada pelas leis da física e do movimento planetário. O princípio é incrivelmente simples. A Terra gira em seu eixo. O Sol parece viajar pelo céu de leste a oeste. Essa aparência muda continuamente a direção da luz que atinge o Gnomon. No início da manhã, Sol baixo no leste, sombra longa para o oeste. À medida que o Sol sobe rumo ao meio-dia, a sombra encurta, chegando à base do Gnomon. Ao meio-dia solar, a sombra é a mais curta. A história do relógio de Sol é a história da própria civilização. Alguns dos exemplos mais antigos conhecidos vêm dos antigos egípcios, por volta de 1500 a.C. Para uma sociedade obcecada pela ordem cósmica, ciclos celestes, construções monumentais, dominar o tempo era primordial. Eles usavam obeliscos simples como enormes gnomons, suas longas sombras varrendo pavimentos marcados, dividindo o dia em partes. Essa divisão do tempo era essencial para organizar as enormes forças de trabalho necessárias para construir suas pirâmides e templos. Era também crucial para seus rituais religiosos, que tinham que ser realizados em momentos precisos determinados pela posição do Sol, ligando o poder terreno do faraó ao poder divino do deus Sol, Ra. Os gregos, com seu amor pela lógica e pela geometria, pegaram o relógio de Sol e o elevaram a um novo nível de sofisticação. Eles não eram apenas usuários do tempo, eram teóricos do tempo. Matemáticos gregos como Teodósio da Bitínia, astrônomos como Eratóstenes, estudaram a geometria da esfera e do cone para entender o caminho preciso da sombra. Apesar de toda a sua elegância e engenhosidade, o relógio de Sol possui algumas limitações óbvias e significativas. Seu próprio nome revela seu calcanhar de Aquiles. Ele precisa do Sol. Em dias com céu coberto por nuvens espessas, o relógio de Sol vira quase uma escultura de jardim. Sem luz solar direta, não há sombra distinta para projetar. Nesses dias, o tempo medido pelo relógio de Sol simplesmente para. Essa dependência de tempo bom o tornava um servo inconstante. Um dia inteiro poderia passar sem marcar as horas. Vários dias também. O relógio de Sol é estritamente diurno. Quando o Sol se põe, a sombra do Gnomon some e o relógio vai dormir. A noite inteira era um espaço em branco temporal para ele. Era uma grande desvantagem. Vigílias militares, orações monásticas, observações astronômicas. A incapacidade de medir o tempo à noite abriu um buraco que exigia uma solução não ligada ao Sol. As falhas inerentes do relógio de Sol não marcaram um fim, mas sim um começo. Elas serviram como um poderoso catalisador, impulsionando inventores a buscar novas maneiras de medir a passagem do tempo. Formas que fossem independentes do Sol e do clima. O primeiro grande avanço foi o relógio de água, ou clepsidra.
Este dispositivo media o tempo pelo gotejamento constante de água de um recipiente para outro. Ao contrário do relógio de sol, a clepsidra funcionava dia e noite, faça chuva ou faça sol. Podia ser usada em ambientes fechados, proporcionando um fluxo contínuo de tempo. Embora muitas vezes fosse difícil mantê-la perfeitamente regular, foi um passo crucial para desvincular a cronometragem do céu. Esse desejo por uma precisão cada vez maior é uma marca do progresso científico. Após o relógio de água, vieram as ampulhetas, que usavam o fluxo de areia fina para marcar durações mais curtas e específicas. Mas a verdadeira revolução chegou com a invenção do relógio mecânico na Europa durante a Baixa Idade Média. Isso foi uma mudança de paradigma. Em vez de imitar um fluxo natural como uma sombra ou água, o relógio mecânico criava seu próprio tempo. Ele usava um sistema complexo de engrenagens, pesos, mecanismos de escape. Este era o tempo feito por humanos, para humanos. O desenvolvimento do relógio mecânico, e mais tarde do relógio de pêndulo, aperfeiçoado por Christian Huygens no século XVII, mudou tudo. O tempo não estava mais ligado a um lugar ou a uma estação. Tornou-se abstrato, universal e incrivelmente preciso. Essa precisão foi o motor da Revolução Científica e da Revolução Industrial. Ela permitiu cálculos astronômicos complexos, navegação precisa pelos oceanos do mundo, a sincronização de fábricas e ferrovias. O mundo começou a funcionar em um ritmo único e unificado, ditado não pelo Sol, mas pela máquina. Finalmente havíamos criado um cronometrista que poderia superar o cosmos em sua consistência. E ainda assim, não devemos olhar para o relógio de sol como uma tecnologia primitiva ou falha. Devemos vê-lo como um primeiro passo fundamental em uma jornada épica. Foi o primeiro instrumento que nos ensinou a ver o universo como um gigantesco mecanismo de relógio. O relógio de sol incutiu em nós a própria ideia de precisão. Cada invenção subsequente, do relógio de água à engrenagem mecânica, do cristal de quartzo ao relógio atômico, é um descendente direto dessa percepção. Todos eles se apoiam nos ombros de um simples bastão projetando uma sombra ao sol. Um monumento silencioso à busca implacável e inspiradora de nossa espécie para entender e medir o fluxo do tempo. Relógio de sol romano antigo, preservado em museu. Linhas intrincadas ainda visíveis. Um relógio verdadeiramente astronômico.